Oremos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Venha o seu reino rápido, Pai, e seja feita a sua vontade, aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Amém. Querido Deus, o Senhor tem ouvido aqui os pedidos do Ronaldo, da Vanir, e só o Senhor realmente pode vir acudir-nos e ajudar-nos a perceber que quando nós oramos e pedimos ao Senhor que venha abençoar um determinado caminho, se existem obstáculos e nada dá certo, é porque o Senhor está a dizer, não é por aí, não é essa a direção, tem que seguir para o outro lado. Então que o Senhor nos dê entendimento para não insistir mais quando o Senhor está impedindo que caminhemos numa determinada direção. Suplicamos por este pastor da igreja do Ronaldo. Senhor, se ele já viu algum vídeo e se a luz já começou a penetrar na sua mente, que o Senhor esteja no controle e faça ele entender e não ter dúvidas nenhumas acerca de quem realmente é a divindade. Amém. Nós também precisamos, Pai, que o Senhor nos dê força para continuar nesta jornada, neste caminho, que está sendo difícil, mas que iremos vencer pela sua graça e pelo seu poder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, nunca nos abandona, e a sua graça nos basta. Que o Senhor nos ilumine esta manhã e nos dê mais luz, mas também suave amor, gozo e paz. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estávamos na página 6 do documento. O título é Antes da Criação do Ser Humano. Ou seja, vamos ver aqui o que é que Ellen White fala antes da criação. Então, diz que o soberano do universo tinha um companheiro, um cooperador. O unigênito de Deus era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O Pai operou pelo seu Filho na criação de todos os seres celestiais, como nós encontramos no Salmo 89, verso 14. Alguém quer ler? Esta é uma citação tirada de Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Salmo 89, 89, 14. 89, 14 diz o seguinte: Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Exato. Então, outra citação, também do mesmo livro, Patriarcas e Profetas, o mesmo capítulo, diz: Entretanto, anjos, que eram fiéis e verdadeiros, sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam por reconciliar este ser desafeto, que era Lúcifer, com a vontade de Deus. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Novamente tinha sido um com o Pai, mesmo antes que os anjos existissem. Portanto, mesmo antes dos anjos existirem, em qualquer ponto da eternidade, o Altíssimo tinha um
companheiro, e não dois. O único ser que poderia entrar nos conselhos de Deus. Para mentes esclarecidas, um é um. E único é também um. Repare-se que Cristo já era filho de Deus, já era filho e Deus já era pai também. Na criação dos seres celestes, o Pai operou através do Filho. Vamos calcular então quantas pessoas na criação desses seres. Pai, 1, mais Filho, 1, igual a 2. Então, por que dizem que Deus é 1 mais 1 mais 1 igual a 3? Que aritmética é essa? Quando um destes seres também quis ser igual a Deus. Agora vamos ver a história. Diz-nos também em Patriarcas e Profetas, capítulo 1, o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição do seu filho. Portanto, aqui prova realmente que ele já era filho antes de vir nascer aqui no planeta Terra. E mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Ora que eu saiba, ambos são dois, não são três. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões e milhares, Apocalipse 5:11, estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, é curioso que este parágrafo fala da divindade e antes estava a falar de quem? Ambos. Então todas estas coisas são importantes. Quem são esses ambos? O pai e o filho. Só tem um. Exatamente. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai. E aqui diz que os anjos, como ministros e súditos, estavam a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos da sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, Cristo, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e dos seus habitantes. Portanto, este capítulo é um capítulo altamente esclarecedor. Para mim, pelo menos. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria os seus propósitos de beneficência e amor. E agora o texto diz, o comentário, convocatória da parte do Pai para esclarecer os revoltosos qual a posição do seu filho. Nesta magna Assembleia Celestial estão presentes os habitantes celestiais. No trono divino, sentados, o soberano e o filho. Ao redor, os milhões de anjos. A haver uma terceira pessoa divina, por que é que ela não aparece? Porque não é contada como alguém que também podia entrar nos conselhos de Deus. Porque só o seu filho. Quem compunha a divindade? 2 ou 3? Contas. Pai, 1, filho, 1. 1 mais 1 igual a 2. E repete. E a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava
ambos. Temos um ser que existe por si mesmo e outro que existe saindo do Pai. A glória origina-se no que existe por si mesmo e rodeia a ambos. Exatamente, isto é mesmo muito importante. Faz lembrar as palavras do Salvador: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Tem um detalhe, Belinha, aqui, não podemos esquecer. Quando Cristo falou lá que ele podia dar a vida e reavê-la, e ele diz: esta condição recebi de meu Pai. Então, você vê que fecha todas as coisas. Não tem como você duvidar, não tem como você rechaçar, não tem como você emendar, não tem nada. Tá tudo certo, entende? É, exatamente. Temos um ser que existe por si mesmo. Já li isto, desculpem. Nestas palavras, vê-se que o Filho pede a quem o pode glorificar. Exatamente, ele diz: agora, ó Pai, glorifica-me. Portanto, ele está a pedir ao Pai para o glorificar, com a glória que rodeava a ambos. A afirmação da inspiração, ambos, se refere a quantas pessoas? 2 ou 3. Na linguagem corrente, sempre foi e será uma referência apenas a 2. Depois da criação dos anjos, um deles é exaltado acima dos outros, em posição, sendo exaltado logo abaixo do Filho de Deus. Diz-nos em História da Redenção, capítulo 1, o seguinte: Lúcifer, no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. O seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. A sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia do seu semblante e brilhava ao seu redor mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. Patriarcas e Profetas, capítulo 1 diz: o espírito de descontentamento que assim se acendera estava a fazer a sua obra funesta. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus. Posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar os seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com o seu propósito de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. Reparem, exigência de Lúcifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. E é aqui que tudo começa. Entretanto, anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam por reconciliar este ser desafeto com a vontade de Deus. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai.
Alguém quer fazer algum comentário? São palavras e são leituras que não tem como refutar, Belinha. Está tudo certo. Não É, tem palavra para adicionar. Tá tudo, não tem mais nada, está tudo certo. é. Na verdade que na divindade havia dois seres iguais com a mesma natureza. O anjo mais exaltado, não satisfeito com a sua condição, ambicionou ser também igual a Cristo e assim igual a Deus. Desejou que, na divindade, houvessem três seres e não dois. Isto é outra coisa importante. Desejou que na divindade houvessem três seres e não dois. Esta frase é importante. Aqui começa o desejo da primeira trindade. Muito interessante. Eu já tinha lido isto, mas... Resultado. Foi expulso, pois nos segredos de Deus ninguém mais, além do Filho, teria acesso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Esta afirmação de Cristo dá suporte a toda esta temática apresentada pela serva do Senhor. Vamos às contas. Pai 1, Filho 1. 1 mais 1 igual a 2. Isto foi antes, não é? Agora vamos ver na criação do ser humano. O pai consultou o seu filho com respeito à imediata execução do seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova a fim de testar a sua lealdade, antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. Ele coloca aqui entre aspas eu não sei se esta frase está no Espírito de Profecia, vou procurar. Bom, diz que está na história da redenção. Isso é outra, mas em cima, O pai e filho empenharam-se na grandiosa e poderosa obra que tinham planeado, é isso? não. É o pai consultou o seu filho. Anterior. Ok. Se alguém me puder ajudar. Engraçado, está mesmo aqui. Na história da redenção. Que interessante. Diz aqui que o pai consultou o seu filho com respeito à imediata execução do seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova. Exatamente, isto é um texto todo do História da Redenção. No capítulo 1. Olha que Muito, bem. muito bom, muito bom. Portanto, é na sequência. 19.2.
Muito bem. Depois então é que vem a citação, continua. Então diz: Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planeado, a criação do mundo. Depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo o seu propósito planeado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Portanto, parece que tudo, nós fomos os culpados de tudo, não é? De repente, porque foi, Não sei se é culpado ou, vamos dizer assim, entrado como os, vamos dizer assim, os protagonistas da coisa aí. sim, porque foi quando o pai e o filho estiveram reunidos, não é? No concílio para fazer estes planos, que Lúcifer se revoltou. Eu acho que foi bem nesse tempo, porque nesse tempo eu acredito que Lúcifer foi expulso do céu mais ou menos nesse tempo, pela descrição aí. Sim, portanto, antes da queda de Satanás de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham Madalinha, operado, sim, quer dizer que então, quando eles criaram os outros mundos, ele não se rebeliou, só neste mundo, só na Terra. pois, parece que foi nesse momento. É possível que Hum. Satanás nem estava criado ainda nesse tempo. Pois, também pode ser. Mas os anjos não foram criados antes dos mundos? Bem, isso a gente não sabe, não é? Não, foram criados antes do homem. Pois não se diz mais nada, não é? Pois, Não. pois é, aliás, isso já diz tudo, no fundo. Então aqui diz que eles tinham operado juntos, novamente pai e filho, na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus ao seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Eu creio que até ali ele fazia os anjos, chegava até Lúcifer, né? Mas não havia nada que fosse criado até aquele momento, porque ele já estava tudo já criado, né? Então, quando fez o propósito de fazer esse mundo, a parte da criação que só Deus e Jesus podia, aí que começou a inveja, que aí não, ele não fez parte, né? Uhum. De Sim, tudo, ele era o mais, ele era acima de todos os outros anjos. Mas Cristo era o comandante, mas até ali ele ainda não teve aquela inveja, mas quando não teve parte na criação, aí ele invejou mesmo. sim. Eu acho que vale a pena sublinhar aquilo que lemos há pouco, que não é do espírito de profecia, mas é aquela frase que faz aqui, dizendo que, na verdade, que na divindade havia dois seres iguais, não é? Desejou que na divindade houvessem três. Aqui começa o desejo da primeira trindade. Realmente, está muito bem colocado isto, não é? Madalinha, desculpa lá a pergunta. Por que tu dizes primeira trindade? Desculpa a minha ignorância, mas... Não sou eu que digo, eu estou a ler aqui, porque foi quando Lúcifer, pela primeira vez, quis fazer parte da divindade, e em lugar de dois, ele desejou que fossem três. Mas não é a primeira trindade, é a trindade. Se parece que existe mais que uma trindade. Sim, ou então podíamos pôr a coisa de outra forma. O desejo, O primeiro desejo da trindade, isso, isso. não é? Aqui começou o primeiro desejo da trindade. Aí sim.
Sim, está melhor a frase, mas nós entendemos. Então, vamos lá continuar. O pai não podia abolir, é aqui, não é? Que estamos? É. Sim. O pai não podia abolir nem mudar um conceito da sua lei para socorrer o homem na sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que, em associação com o Pai, criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando a sua vida em sacrifício e enfrentando a ira do seu Pai. Os anjos informaram Adão que, assim como a sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam produzidas mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Estiveram na criação Deus, Filho, mais um igual a 2. Porque dizem que eram 3. Onde está isso revelado? Tenho ouvido muita explicação a tentar justificar a palavra no plural. Mas não será que quando Deus fala ao seu Filho, façamos, não é plural? E na Patriarcas e Profetas, capítulo 9, diz: a natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Olhem aqui esta frase. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. É impressionante. Quantos seres mantêm continuamente a natureza em seu perfeito funcionamento? Pai e Filho. Apenas 2 e não 3. Claro, foram eles que criaram tudo. O Santo Par, em estado de pureza, com todo o prazer e gratidão, decidiram adorar a divindade que tão graciosamente os havia criado. Outra citação importante da história da redenção. Adão e Eva estavam encantados com as belezas do seu lar edénico. Eram deleitados com os pequenos cantores em torno deles, os quais usavam a sua brilhante e graciosa plumagem e gorjeavam o seu feliz, jubiloso canto. O Santo Par unia-se a eles e elevava a sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho. Pelos sinais de amor ao seu redor, reconheciam a ordem e a harmonia da criação que falavam de sabedoria e conhecimento infinitos. Então o louvor era para quem? E a adoração? O Pai e o Filho. Impressionante, impressionante, Belinha. É que eu já li estas coisas várias vezes e nunca tinha visto. Isso é que é impressionante. É muito interessante isto. Quantos foram adorados? 2 ou 3? Diz-nos no Desejar Todas as Nações. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado, após a sua obra de criação. Quando os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, Gênesis 2:1, o Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Isso está na história isso está no Desejado de Todas as Nações. Sim, está no Desejar Todas as Nações, sim, senhora. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2:3. Deus havia criado o sábado para o homem, mas depois de acabar a sua obra, o Pai e o Filho descansaram nesse santo dia. Há mais alguém a representar a divindade? Se sim,
Então não descansou, desrespeitou a ordem. Quem transgrediu a lei de Deus nos céus foi quem queria ser o terceiro da divindade. Será que, não tendo tido sucesso, esse ser ambicioso e maligno tem conseguido criar na mente de muitos, mesmo crentes sinceros, o seu propósito falhado no céu? Agora vamos ver no plano da redenção. Diz-nos esta citação do Patriarcas e Profetas, capítulo 4. O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça decaída. O seu coração moveu-se de infinita compaixão ao erguerem-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei de Deus, que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado, pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Eu acho que isto é um assunto que nós vamos ter que trabalhar e estudar na eternidade. Esta separação entre o pai e o filho. Eles eram um. Como é que se pode dividir um? E outra coisa é que por isso é que Cristo é o segundo Adão. Não é por acaso que ele é chamado do segundo Adão. E todos os que creem nisto estão no segundo Adão, em Cristo. São novas criaturas. Agora, tem um detalhe, Belinha, que eu vou tentar te ajudar aí. Quando Cristo ele fez o casamento com a humanidade, quem tinha que morrer era a humanidade. Então, a humanidade de Cristo morreu, mas a divindade nunca ia morrer. Então, quando a humanidade em Cristo, como fala lá, bem colocado em Romanos, Paulo, no capítulo 6, onde um morreu, todos morreram. 2 de Então, Coríntios 5,14. também. Então, veja bem, Deus, o plano da redenção, ele é tão fantástico, ele é tão, vamos dizer assim, não há expressão humana que possa aludir a isso. Porque Deus ele fez um casamento lá no ventre de Maria da humanidade com a divindade. Agora, como segundo Adão, a humanidade morre em Cristo, mas o seu casamento, a sua herança que isso nos trouxe, é a salvação. É coisa assim, por demais sublime, por demais grandioso, por Inexprimível. demais. Hein? Inexprimível. Inexprimível. Inexprimível, exatamente. Então, quando o ser humano ele consegue entender não todo esse mistério, mas quando ele consegue entender essa parte que ela é inteligível, ela é possível de ser entendida,
porque as Escrituras nos mostram isso, e Paulo, no capítulo 6 de Romano, ele deixa bem claro isso. A gente fica horrorizado hoje com a crença da Trindade dentro de todo o seu aspecto, vamos dizer assim, de tirar Cristo. Tipo assim, lá em Apocalipse 3, Jesus diz assim: olha, eu aconselho que de mim tu compres isso, não tem um outro. Uhum, Você uhum, precisa das vestes, você precisa do colírio. Não é nada daquilo que você está buscando. uhum, uhum. Então, vamos dizer assim, há uma direção que as pessoas deixaram de seguir e por isso estão, né, como diz aí a própria Escritura, cegos criando cegos. Exato, É isso. é isso mesmo. Cegos, mas enfurecidos. Bom, quando a gente não tem, vamos dizer assim, razão de uma coisa, você tem que buscar força, você tem que buscar outros subterfúgios. O ser humano sempre fez isso. E Lúcifer também fez isso. Quando ele não conseguiu de uma forma, ele usou a força. A história mostra isso, e hoje nós estamos vendo aí a nossa frente. Exato. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Assim, eu acho que a criação, que nem a Belinha está falando, ele é mais do que explicar sobre quando Adão e Eva se tornaram uma só carne. Claro que a só Eva pecasse, morresse a Eva, Adão não. Então, mas acho que como está falando de Deus e Jesus Cristo como separado, acho que é algo porque é muito mais do que uma criação, porque ele é o criador, né, os dois. Então, eu acho que é que nem a irmã falou assim, por toda a eternidade que vai ter que entender isso. Eu não sei se eu queria, se eu já li uma parte que se caso até Jesus Cristo morresse, mas ele não viesse a voltar a existir, mas uma coisa ele queria era ter a certeza da salvação humana. Não sei se assim, naquele momento ele como humano, ele não tinha, ele precisava, ele saberia que ele morreria, mesmo essa morte nunca passasse pela morte e não voltasse. Não sei se vocês lembram essa parte que eu acho que está no desejar todas as nações, mas mas claro que depois na ressurreição ele foi chamado, tá? Porque Deus aceitou o sacrifício dele, aceitou. Mas naquele momento de separado do Pai, que ele se sentiu aquela angústia que ele nunca desejou se sentir separado do Pai. Então, eu só queria assim entender, quando Adão e Eva, eles são duas pessoas separadas, mas uma só carne, como pai e filho, é, um só Deus, mas são separados. Espero que vocês entendam. Estava aqui a ler em João 17. Tem aqui vários textos e o Adenis, ou eu e o Adenis, ou alguém, irmãos, também podem ajudar. Jesus aqui começa falando, parece que ele está a falar de uma terceira pessoa, como se ele fosse uma terceira pessoa. Porque ele diz assim: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho. Porque é que ele não diz glorifica-me? Ele está a dizer glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique, como se ele não fosse o filho. Percebem?
assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Percebem o que eu estou a dizer? Sim? Ele não fala como sendo na primeira pessoa, fala como se fosse uma outra pessoa. Eu não entendi porque ele falou com outra pessoa. Como? Desculpa. Eu não entendi porque é que ele fala como se fosse outra pessoa. Ele faz isto várias vezes. Bom, mas isso é quando ele está aqui na Terra, porque ele diz que não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu pai, etc, etc. Mas isso significa porquê? Porque ele era submisso, humilde? Não, é a forma de falar, não é? Em vez dele dizer assim, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, glorifica-me. Não, ele diz: glorifica a teu filho. Como se ele não fosse o filho. Como se o filho dele Eu acho que fosse. é uma forma, Como? desculpa, Belinha, eu acho que era uma forma de se expressar naquele altura, né? Porque João, no capítulo 20 ele fala também da mesma coisa, de uma terceira pessoa, dele mesmo. Sim, sim, sim. Era uma forma de falar que era comum, mas isso é exatamente a mesma coisa que acontece com o Espírito Santo. Enviarei outro consolador, não dá a impressão que é outra pessoa, né? Sim, 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 exatamente. É que Será que é todas Jesus, as, não? é que todas as atividades que Jesus exerce, tipo assim, quando ele veio em carne, ele adquiriu um nome. Todas as dispensações que Cristo tem, ele adquiriu um nome diferente. Então, quando ele vem agora fazendo esse trabalho depois da glorificação, ele é o Consolador. Quando ele veio, era Jesus. Quando ele luta com Satanás, é Miguel. E aí por diante, quantos nomes ele tem, e ainda vai ter outro nome, que ele diz mesmo lá em Apocalipse. É, exatamente. O meu novo nome. Isso. Então, veja bem, nós precisamos compreender essas questões, sob pena da gente se embaralhar nas explicações, porque em cada atividade que Cristo exerce, né, quando ele diz, eu vos enviarei outro consolador, porque quando estava aqui, ele era em carne, era Cristo, era Jesus Uhum. Cristo. Agora, quando ele subiu, ele foi ungido, ele era outra pessoa. Assim como é dito em vários lugares na Bíblia, tipo assim, quando Saul recebeu a unção, era outra pessoa. A Bíblia mesmo diz. Sim, sim. Foi transformado em Então, outro homem. isso. Então, veja bem, todas essas coisas, espiritualmente falando, se nós não as compreendemos, não saberemos explicar isto. Uhum. Não sei se eu estou sendo claro ou não. Sim, ó Denis, podias colocar isso no papel, os vários nomes, nas várias funções, ou nas várias dispensações, ou seja lá o que for, que Cristo tem. Vamos fazer isso, Belém, vamos fazer isso. É interessante isso. É, Então vamos dizer que é a mesma coisa como Jacó, a mesma coisa como Paulo, que era Saulo, todos eles é mudaram de nome, tornaram-se outras pessoas, outras criaturas. Vocês reparem que, por exemplo, antes da criação da Terra, nunca é referido o nome Cristo, nem Jesus. Era o unigênito Filho de Deus. Exatamente. Agora, veja o que Marcos 14:62 diz. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem. Veja bem, por que ele não disse eu, Jesus Cristo? Não. Quando ele vier, ele vai ser o Filho do Homem. Pois, Vamos dizer assim, ele adquiriu em função do batismo com o Espírito Santo, ele adquiriu agora os poderes que ele tem, ele é uma outra pessoa. Ele é numa outra dispensação. Agora é o Filho do Homem que vai vir em glória e majestade, não é mais Jesus. sim, aqui parece que ele está a falar de outra pessoa. Vereis o Filho do Homem assentado. Quer Isso, dizer, isso. Adenis, começa a fazer isso, está bem? Tá bom? Tens um TPC? Tá bom, vamos fazendo aí.
Então, mais um pouquinho. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Exatamente, em seu trato com a rebelião de Satanás. Eu acho que isto é algo que tem aqui mais que eu não consigo alcançar. Tem mais luz aqui. Belinha, diz-me lá em que página que estás, porque eu estive aqui a mexer no telefone e desandei Estou as na páginas. página 9. Obrigada. Eu acho que vamos ficar por aqui. Nesta frase, quem foi justificado pelo sacrifício de Jesus perante o universo? Pai, 1, Filho, 1, 1 mais 1 igual a 2 ou 3. Na minha matemática é só 2, sempre, Belinha. Pois, Vocês Ó, puserem na internet, desculpa interromper, se vocês puserem na internet, como eu já pus, porque tive curiosa em saber o que é que dizia, e diz que ambos são duas pessoas. Duas, não são três, não é uma, são duas pessoas, dois seres, ambos. sim, exato. Queres terminar com oração, Vera? A minha internet está um bocadinho fraca, espero que ouçam. Bondoso Deus, Pai, de todo o coração nós estamos gratos porque mais um pouco aprendemos hoje, mais um pouco vamos prescritando, ou não consigo dizer a palavra, mas vamos cada vez mais a fundo do conhecimento que tu nos estás a querer dar e que tu nos tens dado. Sabemos que ainda é muito superficial ao que à maravilha, à beleza que é tu com o Pai, tu com o Filho. Senhor, mas estamos tão gratos de coração sincero e queremos verdadeiramente ter enraizado em nós, agarrado em nós esta verdade para que possamos levar a outros, não haver dificuldade de explanar a tua palavra, não haver dificuldade de levar a verdade a estas almas, seja ela quem for, ou sejam elas quem forem. Dá-nos a coragem, Senhor, a valentia, que não retrocedamos com medos ou receios. Dá-nos o teu espírito, ó Deus, porque é através do teu espírito que nós poderemos fazer todas as coisas. E sabemos que nada nem ninguém nos avassalará, ou nos fará abanar ou recuar. Muito obrigada, bom Deus. Abençoa cada um dos que estão aqui presentes, que todos nós, Senhor, que estamos aqui, possamos levar esta mensagem maravilhosa, linda, Senhor, através daquilo que nós vivemos, do que nós queremos, do que tu tens colocado no nosso coração, através da tua preciosa palavra. E é na sola Escritura que nós queremos permanecer, como os teus de outrora, os teus fiéis servos de outrora fizeram. Muito obrigada, bom Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu peço estas coisas e agradeço já pela fé. Amém. Amém. Amém.